E hoje nós vamos sair um pouquinho do assunto dos arranjos, nós vamos falar um pouquinho sobre decoração. Quem aí estava com saudades de aprender ou falar sobre assuntos relacionados a decor? Porque eu falei para vocês também nas aulas de arranjos florais, né? É muito importante como sabermos identificar os estilos que estão presentes nos ambientes, as cores, que elas são fundamentais para que a gente possa fazer as composições de forma assertiva. E para quem não me conhece, eu sou a Cris Marcante, decoradora de interiores, artista floral e empresária. E o meu propósito aqui é levar beleza para a vida das pessoas através da arte, da decoração e do designer. Então é muito importante quando a gente tem esse entendimento profundo, né? E eu atuo nesse segmento há mais de 17 anos, mergulhada nesse universo de decoração de interiores, que é a parte, né, eu sempre digo, é a cereja do bolo. É onde nós vamos deixar os espaços totalmente equilibrados e harmonizados. É onde nós vamos colocar peças que elas façam sentido para a vida das pessoas. E as pessoas vão se conectar com aqueles objetos, criando, né, cada vez mais espaços com identidade, com personalidade e que tenha realmente a cara do morador que ali vai habitar naquela casa, naquele espaço. E a nossa aula de hoje, que eu vou falar para vocês, é como combinar as cores nos ambientes. É uma das dúvidas que muitas pessoas têm, porque afinal de contas, é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente vai decorar um espaço, um cômodo, são as cores, né? Porque elas começam onde? Na parede. E uma dica bem legal, uma observação também, né, que nós temos que fazer, que é muito importante, é sempre respeitar, né, gente, o tamanho do espaço quando a gente vai pensar em cores e principalmente a iluminação. A luminosidade daquele espaço vai ditar se nós podemos ousar mais, colocar cores mais fortes, mais vibrantes, ou se o espaço ele é mais amplo, é o contrário, né? Se o espaço for pequeno, nós podemos trazer mais luminosidade através de uma cor mais suave, mais delicada. Eu já vou falar muito aqui sobre vocês sobre isso. E também, se o espaço é mais amplo, nós podemos ousar com uma pegada de cor mais intensa. Nada melhor, né, gente, como nós termos a nossa casa com a nossa cara, ou se a gente for fazer algum espaço para um cliente que ele tenha realmente essa personalidade, as características dos moradores. Então, falando em cores, as cores elas são muito importantes quando elas são inseridas na decoração, né? São elas que dão o tom do projeto e até influenciam no humor dos moradores. Vocês sabiam que as cores têm o poder de influenciar, né? Isso mesmo, as cores têm o poder de influenciar no humor, porque cada pessoa tem um estilo, tem uma personalidade. As cores, gente, por que elas têm o poder, né, de influenciar? Por exemplo, tem cores mais enérgicas, como o vermelho, ele acaba ocasionando o quê, né? Ele é uma cor vibrante, é uma cor quente, é uma cor que tem essa vibração. Então, muitas vezes, quando é colocado num ambiente com muita intensidade, eu tô falando de grandes espaços, né? Se for colocar um detalhe, gente, não tem problema nenhum. Ele pode dar um efeito reverso, ela causa agitação, né? Causando irritabilidade para a vida das pessoas, porque as cores, como a decoração, elas comunicam, elas mandam mensagens subliminares para a vida das pessoas. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? E as cores, elas são extremamente importantes, como também o azul, ele é uma cor tranquilizante. Olha, hoje eu vim de azul, né? É uma cor que tranquiliza, principalmente esses tons mais suaves. Eu vou falar para vocês quais os melhores cômodos que vocês podem usar as cores, onde vocês podem inserir, porque realmente elas têm o poder, né, de influenciar. Manda uma mensagem para o nosso subconsciente e aquela mensagem daí vai passar transmitindo, né, mais aconchego, mais tranquilidade, mais vibração, mais energia. É a mesma coisa quando a gente pensa num espaço comercial, onde nós temos o que? Alimentação, né? Então, alimentação, quais as cores que a gente mais usa? São os tons mais quentes, os laranjas, os vermelhos, mas vou falar muito sobre isso aqui na aula de hoje, tá? Hoje nós temos várias cores disponíveis no mercado, várias cartelas, várias empresas, né, renomadas de tintas disponíveis, desde uma paleta de cores mais vibrantes, mais intensas, até as mais saturadas.
Mas uma das ferramentas que eu vou trazer aqui para você, que é uma ferramenta fácil, de fácil acesso de todas as pessoas e que vocês podem fazer aí de casa, principalmente agora, esse momento que está chegando o final do ano, nós já estamos em outubro, quase chegando em novembro, né? Olha como passa rápido. Então agora é a hora de dar aquele renovo. Talvez você consiga ter tempo hábil, ou para você, para os seus clientes, né? Se você deseja fazer ainda aquela pintura ou fazer uma pequena reforma. A gente chama dar aquela maquiagem para deixar os espaços mais acolhedores, para você receber aí as pessoas que você ama nessas datas tão especiais e até para ter a sua casa renovada, né? Nesse momento especial, daqui a pouco você diz: Cris, eu me encontro no momento mais especial da minha vida, eu posso dar uma modificada e trocar aquele sofá, trocar o tapete, trocar uma cor de parede. Então, por isso que a gente começa muito pelas cores quando a gente vai pensar numa reforma, quando ela é instantânea, rápida, tá? E uma das ferramentas, então, que eu trago para você, que eu falo em várias aulas, ela serve também para os arranjos, né? É o círculo cromático, gente. É uma ferramenta rápida, ele é um guia, na verdade. É uma das ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essas mudanças, fazer essas pequenas transformações que a gente deseja na nossa casa. O círculo, ele é, que nem eu disse, uma ferramenta e ele é dividido em cores frias, que essa parte superior, vocês estão vendo essa linha divisória. Então, do verde até o lilás, nós temos as cores frias. Do amarelo até o rosa, nós temos aqui as cores quentes. E além disso, nós temos as cores primárias. O que são as cores primárias, né? Nós temos 3 cores, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Dessas cores primárias, são extraídas as cores secundárias e depois as cores terciárias. E também nós temos a intensidade das cores. O que é a intensidade das cores? É a vibração do tom, né? Então, na parte de fora do nosso círculo, nós temos as cores mais enérgicas, aquelas que são vibrantes mesmo, que são mais coloridas, que a gente pode justamente mesclar na decoração. E nós temos as cores saturadas. Então, o que é saturada? São as cores que elas não... é como se tirasse a intensidade da cor, então ela vai amenizando, né? Deixando ela numa paleta mais suave, quase que uma paleta pastel. Principalmente quando a gente pega esses tons terrosos, a gente vem para o meio do círculo, então aqui nós temos as cores saturadas. Ou seja, nós tiramos aquele brilho intenso da cor, que é a original, aqui inicial, e a gente vai saturando ela, tá? E da saturação nós temos as matizes de cores, né, gente? Que é justamente a matiz, é essa cor saturada, tá? Depois, gente, pra gente conseguir combinar as cores no ambiente, nós temos 3 combinações que elas são clássicas, são maravilhosas, que a gente consegue utilizar essa ferramenta incrível. A tinta para você comprar, ela é um dos elementos mais econômicos quando você deseja fazer uma transformação em casa. Por exemplo, eu tenho uma parede grande que eu quero pintar, eu quero mudar, você vai lá, compra um galãozinho de tinta, ela sai muito econômico, muito mais que um papel de parede. E o legal é muito mais que um revestimento, muito mais que uma cerâmica, ou que um painel de madeira, porque eles são coisas onerosas, né, na decoração, um pouquinho mais. Então, por isso que a tinta é uma solução super econômica. E o melhor de tudo, se você tem um pouquinho de mão firme, você compra um rolinho e você mesma pode fazer a pintura, né, gente? Eu, muitas vezes, quando não tinha condições, eu comprava aqueles rolinhos e eu mesma pintava as paredes aqui da loja, pintava de casa, porque depois você vai dando o acabamento, é muito tranquilo. Então, é uma coisa que você isola ali o chão, você mesma pode fazer. Ou pede pro maridão te ajudar, os filhos, os parentes, enfim. É uma coisa fácil, né? Uma transformação muito rápida. Nós temos aqui também, além dessas cores vibrantes e das cores saturadas, as cores neutras. Que são as cores neutras na decoração? São aquelas cores que elas vão te dar a base. Por exemplo,
Cris, eu não gosto muito de cores intensas, então a maior parte da minha sala, eu vou pintar uma sala de estar, eu vou pintar ela do quê? De cores neutras. O que são as cores neutras? É o branco, o cinza, o preto, o marrom, tá? Eu tô falando de cores agora, tá, gente? Então, você pode pintar com essas cores, uma parede ou duas, ou ter objetos. Essas cores também no ambiente neutro pode ser nas madeiras, por exemplo, o marrom. Eu posso trazer a cor neutra com madeiras, porque a madeira ela tem esse tom de marrom. Então já tenho características, minha parede vai ser clarinha, suave, e eu trago esses elementos mais acolhedores, mais aconchegantes, que justamente são as madeiras. Então tenho já duas cores neutras na minha base. Ô Cris, eu quero pintar uma parede de cinza. Você pode fazer os degraus, né, de tons. Posso trabalhar desde os tons preto, cinza e chegar no branco. Também é um espaço de cores neutras. Quando nós temos um estilo industrial, o que predomina? O preto, o branco e o cinza, né, gente? Então, tudo vai depender também do estilo, da configuração, do tamanho, da luminosidade e do que você quer transmitir para aquele espaço, certo? Quando você usa uma determinada cor naquele lugar. E o estilo da decoração que faz sentido para você também. Não adianta, eu vi lá porque é modinha. Não, aquela cor tem que fazer sentido. Primeira pergunta que você tem que se fazer: qual a cor que eu sou apaixonada? Qual cor que faz o meu coração acelerar? Eu sempre pergunto isso, né? Quando a pessoa me pergunta, Cris, qual a cor que fica melhor? Você tem que pensar qual cor que faz sentido para sua vida. Primeiro ponto, tá, gente? Qual cor que você gosta? Se faça essa pergunta, eu gosto de cores mais intensas, eu gosto de cores mais pastéis, mais suaves, mais delicadas, eu gosto de cores neutras. Você tem que se fazer essa pergunta toda vez que você pensa em fazer alguma modificação aí na sua casa, tá? Com bases nas cores, gente, é possível deixar o ambiente super harmonizado, né? Então, principalmente se você gosta dessa neutralidade. E quando você tem um espaço neutro, o que você pode inserir? Você pode inserir as cores em pequenos objetos. Por exemplo, eu vou botar uma poltrona com ponto de cor, eu vou botar uma almofada. A almofada é legal porque se você põe a capa, você já tem o preenchimento. Eu quero trocar cada estação, quero botar uma capa na primavera e outra no inverno, eu posso trocar só a capa. Custa barato, né, gente? Porque você pode até mandar fazer numa costureira. Então, não é que nem uma parede que você vai ter que repintar toda de novo. Quando você tem essas cores neutras, né? Eu tô falando. Ou um sofá, né, gente? Vocês vão comprar um sofá, ele colorido. É mais difícil você mandar estofar um sofá colorido. O que é legal? Pode botar uma cor neutra no sofá e trazer a cor nas almofadas. Você pode trazer também um ponto de cor nos tapetes, tem gente que não gosta muito. Eu acho bacana também neutralizar o tapete. E onde mais você pode colocar pontos de cor? Nos objetos decorativos, você pode colocar nos quadros, nas obras de arte. Quadros e obras de arte também são coisas diferentes, tá, gente? Obra de arte são aquelas obras assinadas. Quadros são aqueles quadros que você pode ter as gravuras, litogravuras, né? Gravuras impressas, fotografias que muitas vezes são reproduções, né? De uma paisagem ou de uma pintura famosa, são reproduções, são quadros, né? Ou são feitos em série, não é aquela obra única que tem um certificado de autenticidade. Então também você pode trazer um ponto de cor através desses elementos. Por exemplo, Cris, eu não quero uma cor intensa na minha parede. Coloca um quadro colorido, coloca uma obra de arte, daí deixa a parede mais neutra. Ela pode ser acinzentada, pode ser fade, pode ser suave, clarinha, né? Aí você vai definir. Por que não ser preta, né? Aí tem uma boa iluminação, depois você coloca uma tela em cima, uns tons mais suaves. Aí você diminui um pouco do preto da parede. Pode ser uma tela mais ampla, então dá pra fazer um conjunto de quadros também. Então olha só como a gente consegue ter flexibilidade e brincar com as cores, né? O que eu costumo dizer quando a gente usa as cores na decoração? Eu, Cris, não gosto de ter regras.
O que é a minha inspiração? Eu me inspiro muito nos elementos da natureza. Para quem é aluna, quem me acompanha sabe muito disso, né? A minha inspiração vem dos elementos da natureza. Então eu sou muito observadora. As cores, gente, elas estão todas na natureza. Isso é muito legal. Quando nós pensamos em utilizar também as combinações, gente, é muito legal, né? Nós temos as combinações análogas. O que é a combinação análoga? A combinação análoga, gente, você pega uma cor primária, pode ser o vermelho, o amarelo, o vermelho, o azul, e você trabalha com as cores vizinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Por exemplo, a combinação análoga do amarelo, o que é? Para minha direita é o verde, para minha esquerda é o laranja. Então, se eu quero fazer eu gosto de cores mais suaves, né? Então, vou fazer uma combinação análoga. Eu só escolho uma cor predominante para fazer e eu pego uma cor da minha esquerda ou da minha direita. Daí você que vai escolher. E a intensidade também você pode trabalhar. É muito legal quando você trabalha o tom sobre tom. Por exemplo, eu vou colocar lá os almofadas. Os tons terrosos, né? Eu posso colocar uma mais intensa, mais forte e as outras mais suaves, com estampas, com texturas. É muito legal, gente, quando você trabalha também as cores, você trabalha com texturas, tá? Então, você acaba equilibrando os objetos. Nem deixar tudo muito rebuscado e nem deixar tudo muito liso. É muito legal você dar o equilíbrio nas texturas, né? Então, as cores também podem vir com as texturas. Que nem a almofada é um caso que eu dou porque ele é bem simples. Eu tenho uma textura lisa, mais forte, mais vibrante. As outras podem ser com tecido mais trabalhado. Pode ser um arabesco, podem ter um floral, podem ter pedras, podem ter, pode ser um linho, podem ter figuras geométricas, pode ser um tecido geométrico, desculpa. Então você trabalha, né, com o que? Com texturas, um elemento liso e depois as texturas. E também isso funciona com os objetos decorativos, né? Eu uso muito essa questão de texturas quando eu vou utilizar as cores nos espaços. Fica muito legal, fica uma decoração bem diferenciada. Depois, o que nós temos, né? Nós temos as cores complementares. O que é as cores complementares? São as cores que dão mais contraste no espaço, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu vermelho, a cor complementar do vermelho. Aqui, desculpa, gente. A cor complementar do vermelho é o lado oposto, né? É o verde. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o vermelho, a cor que complementa ele do lado oposto é o verde. Fica muito bem, né? Principalmente espaços comerciais, que nem eu falei. Tem gente que gosta também de usar na decoração, de ousar. Então, você pode usar desde os objetos decorativos, desde as almofadas, desde uma cor na parede. Então, é muito legal quando a gente começa a ter esse entendimento de fazer as misturas. E daí, você tem um pouco do conhecimento, você começa a se inspirar e ver possibilidades, né? Desde a parede, que é onde você vai pintar, vai jogar a sua cor, desde o estofado, que depois da parede a gente vem um mobiliário grosso, grande, né? Então, tem as lâminas de madeira, você pode ter um móvel também com uma pegada de cor. Esse ano nós tivemos muito, né, entrada dos elementos retrôs na decoração, peças vintage, junto com os elementos aconchegantes. Então, esses elementos já têm uma carga de cor. Então, você pode deixar uma peça em destaque, que nem eu falei, pessoas gostam de espaços neutros, podem dar uma cor nessas peças diferenciadas, por que não, né, gente? Ou podem dar, que nem eu falei, no tapete, numa cortina, numa almofada. Cris, gosto de deixar o ambiente um pouquinho mais neutro e eu gosto de trabalhar uma parede com cor e depois os objetos menores, porque como eu falei, para fazer a mudança, quando a gente enjoa, fica muito mais simples e muito mais fácil, tá bom? E o que é bacana, gente, nas cores complementares, né? As cores complementares, elas justamente fazem esse contraste do quente com o frio. Então, sempre vai pegar uma cor quente e contrastar com a cor fria. Nós temos também uma terceira combinação, que é a tríade. A tríade já fala, é uma triangulação, é um triângulo, né?
Então, você pega uma cor predominante e você faz um triângulo aqui. Por exemplo, eu tenho laranja, eu posso usar azul e posso usar aqui o roxo junto. É uma tríade, tá? Depois, gente, nós temos as cores monocromáticas. O que são as cores monocromáticas, né? Elas são a mesma cor que você vai pegar, só que em tons diferentes. Então, você tem aí, por exemplo, uma cor... quero fazer o meu espaço laranja. Vamos pegar aqui esse laranja aqui, tá? Então, eu trabalho com o meu espaço todo, nesses tons mais intensos, desde a cor mais vibrante. E eu vou descendo até os tons pastéis. Isso é a cor monocromática. Mono já diz, é uma cor trabalhando o que? A variação de intensidade de cor. É o tom, né? É a saturação. Vibração até a saturação dela. Então, você tem uma cor mais vibrante e vai tirando o tom dela. É muito legal, gente, também você entender que quando a gente coloca uma cor no espaço, ela pode alegrar aquele ambiente ou ela pode deixar aquele espaço monótono. O que é bacana você entender? Não quer dizer que você usar todas as cores coloridas, aquele ambiente vai ficar alegre. Tudo depende do tipo da cor que você vai usar. Agora que vocês entenderam um pouquinho da ferramenta, como é que eu combino, Cris? Eu tenho lá uma cor que eu gosto muito, que eu quero harmonizar com o meu espaço, que eu quero combinar, como é que eu faço, tá? Nós temos, por exemplo, vou pegar uma das cores, vou dar exemplos aqui para vocês começarem a entender na prática como funciona. Eu tenho aqui o azul, né? O azul é uma cor que eu gosto muito, tá, gente? Eu sou apaixonada pelo azul. O azul, como eu falei no início da live, ele é uma cor fria, mas ele é uma cor que traz o quê? Tranquilidade. O significado dela, né? É uma cor tranquilizante, tá? Ela é excelente, gente, para você que tem um dormitório, você deseja usar ela no dormitório, ela é maravilhosa, porque o dormitório é onde? Onde nós descansamos, né? Então, você pode usar tanto ela com... É bem legal você usar com as cores neutras. Quem já não viu, né? O que você pode usar num dormitório? Sempre as cores mais delicadas, mais suaves, tá? E o que fica bacana usar com azul? Umas cores neutras. Então, você pode usar o branco, que é uma cor neutra, para quem gosta de ter de mais luminosidade nos espaços. Você pode usar os tons acinzentados, que eles caem muito bem também. Eu quero dar um tom a mais de cor. Então, você pode também trabalhar a decoração do quarto com esses tons neutros e fazer o que? Uma decoração monocromática. Eu vou trabalhar com intensidades. Por exemplo, eu tenho a cabeceira lá do meu quarto. Eu vou trabalhar com azul meio acinzentado, porque é na cabeceira. Daí eu faço a minha cabeceira acolchoada, com tecido, uma cabeceira mais robusta, né? E eu posso trabalhar o que? A colcha nesses tons, um lençol mais clarinho, mais perolado, mais branquinho, esses tons off-white. E a colcha, ela pode ser também um tom de Fendi, e eu posso botar as almofadas ali num tom azulzinho mais delicado. Então, eu pego o quê? Eu pego justamente essas combinações do círculo cromático e eu faço essa variação de cores. Então, eu vou trabalhar o quê? Esses tons monocromáticos, ou seja, tom sobre tom, misturando o que? As cores neutras. Então, se a minha cabeceira lá do quarto, ela for esse azul mais acinzentado, não é uma cor gritante, é uma cor gostosa, né? É aquela cor que harmoniza super bem, é uma cor mais saturada. E o restante da parede pode ser um azulzinho mais delicadinho. Aí eu não dou aquele contraste e eu tenho um quarto totalmente equilibrado. Aí eu posso colocar os meus criadinhos mudos. Se eu quisesse trazer mais aconchego, eu posso colocar uma lâmina de madeira. Ou eu posso, se eu quero trazer mais luminosidade, eu posso botar um criadinho, um tom branquinho, um tom off-white. Vocês estão começando a entender a lógica? Aí sim eu tenho um ambiente propício, né? Que eu tenho mais tranquilidade para estar. Outro espaço muito legal para você usar o azul, fazer essa combinação, é na sala de estar. Porque a sala de estar é um ambiente onde a gente descansa também. É um espaço onde nós podemos estar com a nossa família,
então também se usa muito azul. Nas regiões litorâneas, principalmente mais ainda, porque ele remete, né, esses tons do oceano. Já fala tudo, né? O azul, ele lembra muito o oceano, o mar, e toda vez que você vai, eu não sei vocês, mas eu toda vez que eu tô no mar, meu Deus, eu relaxo muito, é um tom gostoso. E é o tom a cor do céu, né? É só a gente olhar para o céu que a gente já fica calminho na hora. Se eu quisesse, gente, que daí análoga, eu pego aqui o azul, eu posso ir para minha direita ou para minha esquerda. Eu posso colocar verde também. Se eu quiser um ambiente, um dormitório com cores análogas, né? Agora, se eu quiser colocar na minha sala, por exemplo, ou no meu dormitório, uma cor complementar. Eu tô ainda no azul. Quem é a minha cor complementar do azul? Então, eu tenho a cor fria. Eu vou colocar a minha cor complementar, são o quê? Os terrosos, os laranjas, que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente pode criar um espaço de cores complementares ali no nosso dormitório e principalmente na nossa sala de estar. É muito legal. E a mistura, gente, do azul com os tons terrosos, ela fica incrível. Não tem, se você for colocar na sala de vocês, aqueles sofás agora que são aqueles tons caramelos, é lindíssimo misturado com azul, é elegante. E são cores, né, gente, atemporais, que você vai colocar na decoração, não é uma modinha. Ou vice-versa, você tem um sofá, ele pode ser desde um azul mais escuro, um azul marinho, um azul acinzentado, e você veste ele, né, com almofadas em tons terrosos, com várias texturas. Não fica lindo, gente? Olha só que legal! Você faz uma composição maravilhosa. Então, são esses elementos que você começa a trazer, né, para os espaços de vocês. E se o azul eu tiver a tríade da decoração e quiser na minha sala colocar mais cor, então eu vou para o roxo, né, e vou aonde? O azul, desculpa, eu vou aqui para o amarelo e vou para o roxo, porque faz um triângulo, né, gente? Então, posso sim usar o roxo com o azul e com o amarelo, que fica muito, muito legal, tá? Agora, vamos falar um pouquinho como usar o vermelho. Gente, o vermelho, né, que é uma das cores mais complicadinhas da gente fazer a composição, justamente porque ela é uma cor quente, que nem eu falei, primária, mas ela é uma cor viva, né, que ela tem muita intensidade na vibração. Tem pessoas que não gostam, gente, do vermelho, e o vermelho, por ele ser uma cor muito vibrante, ele causa irritabilidade. Então, se você é uma dessas pessoas, eu recomendo que você não use o vermelho, tá? Agora, se você não tem problema nenhum, pode fazer essa combinação usando o vermelho, tá? Mas ele traz vitalidade. Agora, se você é uma pessoa que gosta, precisa ter um espaço mais vivo, mais acolhedor, então você pode apostar nesses tons de vermelho, tá? O que são, gente? Então, vamos pegar aqui a nossa cartela de cores. Se eu for trabalhar com as cores análogas, eu tenho aqui o vermelho, tá? Então, eu posso usar análoga, tá, gente? Que são as cores vizinhas. Eu posso usar o rosa, os tons de pink junto com o vermelho, ou eu posso usar os tons terrosos junto com o vermelho, para fazer combinação análoga, que é quase o roxo, né? Se eu quiser usar vermelho, rosa e roxo, combinação análoga, que são as cores vizinhas. Agora, eu quero fazer uma combinação complementar. Qual que é a cor complementar do vermelho? É o verde. Fica muito legal, gente, quando a gente usa para alimentação. Tem muitos espaços de alimentação que são as cores, o vermelho e o laranja, eles abrem o apetite, né? Então, quando você está num espaço, por isso que é muito usado, né, gente, o laranja, o amarelo, o vermelho em espaços de alimentação, porque ele também estimula o apetite, porque realmente são cores estimulantes, né, que elas realmente abrem o apetite. Agora, se eu quisesse fazer uma tríade, mesma coisa, né, eu posso usar aqui o meu triângulo, eu vou usar o que? O amarelo e o azul. Então, posso fazer uma combinação usando essas três cores nos espaços, tá? Falando em cores do sol, cores luminosas agora, vamos falar um pouquinho do amarelo, tá? O amarelo, gente, também é uma cor primária e ela traz o quê? Luminosidade, porque ela é justamente a cor do sol, né, gente?
E nós falamos muito aquela cor também que vem do ouro, do dourado. O dourado vem do amarelo, né? Que são essas cores que dão também elegância, dão sofisticação para os espaços, dependendo de como ela vai ser usada, inserida também. E ela é uma cor, gente, que ela dá vigor e juventude para os espaços, né? Ela é muito boa para ser usada em ambientes de estudos, porque também ela estimula a criatividade. Então você tem um espaço home office aí na sua casa que você precisa estimular a sua criatividade. O amarelo é uma cor muito indicada e recomendada também. Você pode usar com o cinza, que ele fica muito bem, que nem eu estava falando, é uma cor neutra. Pode usar com os tons amadeirados, que deixam um espaço mais acolhedor. Aí tudo depende como você vai usar. Se você quiser, né, gente, a cor complementar, né, as cores análogas, mesma coisa, você vai pegar as cores vizinhas do amarelo, que é o verde, para minha direita, para minha esquerda são esses tons terrosos, para você complementar. E o clássico, né, da decoração, que é o complementar do amarelo, que é uma cor clássica, é fazer a combinação do amarelo com o roxo, né, ou berinjela, como as pessoas chamam. Tudo depende da cartela e cada empresa de cores chama de uma cor, né? Mas praticamente é o amarelo e o roxo. Então essa é uma combinação complementar que é um clássico na decoração. Então você pode usar também. Ah, eu tenho meu sofá que ele é esse tom de roxo, lilás, berinjela. Quero colocar umas almofadas mais, um tom mais vibrante de amarelo. Pode fazer a composição. Ou eu quero pintar uma parede roxa, né, Cris? Vou fazer composições, aí posso colocar um sofá neutro e as almofadas amarelas, por que não? Ou ter um móvelzinho só amarelo, ou ter um arranjo com amarelo e roxo. Então são detalhes que você vai inserindo nas composições. Ou eu tenho uma mesa de madeira, né, gente? Eu quero colocar as cadeiras amarelas, aquelas cadeiras mais limpas, com aramado, só com estofadinho, e colocar uma parede em roxo. Então você traz novamente elementos neutros, que são os tons amadeirados, os acinzentados, as cores cimentícias, e você explora os objetos decorativos que você deseja usar de acordo com as cores que você ama, que você é apaixonado. Então por isso que é muito importante você se fazer essa pergunta: quais as cores que realmente me tocam, que eu gostaria de usar na decoração? Outra cor, gente, que eu recomendo para vocês, que ela é muito usada, que é uma cor muito legal de se trabalhar nos ambientes, é o verde, né? O verde, ele é uma cor fria e ele remete à natureza. Então, o verde, ele significa a renovação das energias, né? Então, toda vez que a gente coloca o verde, ele transmite isso. E realmente, né, a gente usa muito, tanto espaços residenciais como comerciais, o verde justamente por isso. Aqui também cores análogas, é o amarelo, os tons terrosos, ou o azul, que você pode usar como verde, se você quer deixar, ou monocromático, é você que vai definir. Qual que é a cor complementar do verde? O vermelho, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos marrons, né? O marrom, gente, é uma cor muito usada na decoração e é uma cor neutra, como eu estava falando. Ele serve o marrom para dar base para todas as outras cores, né? E o que o marrom você pode usar? Desde os sofás de couro, desde as lâminas de madeira, desde os móveis em madeira, porque eles são na cor marrom. Você varia o quê? A intensidade de cor. Tem madeiras que são mais leves, as mais naturais, tem madeiras que são mais escuras, se elas forem tingidas, então tudo depende da tonalidade que você vai usar, tá? Vou repetir, as cores neutras, gente, é o marrom, o cinza, o branco e o preto, tá? Vocês podem usar aí todas as cores com essas cores neutras, que elas são a base, elas te dão a base, tá? O marrom, gente, ele serve também para dar a base para os beges, para os objetos metálicos, para as cores fortes e contrastantes, né? Se você deseja usar uma cor mais forte, mais contrastantes, os metais, o marrom é uma cor muito legal. Que nem eu falei, eu tenho um sofá de couro marrom. Você pode utilizar almofadas coloridas de tecido. Então, tem o meu sofá de couro, não tem lá na minha sala?
Usa as almofadas coloridas. Você pode usar todos os tons de cores que você gosta. Ah, eu quero uma paleta mais... cores mais quentes, eu vou usar os tons terrosos. Eu quero cores mais frias, os azuis, as cores frias, né, gente? Que o azul com marrom também fica lindíssimo, né? O verde com marrom, então, nem se fala. Que a gente usa muito, né? A gente usa, que nem eu falei, tem os tons de marrom, marrom aquele mais fechado, e tem os tons de caramelo, que está se usando muito, que não vem de uma matiz do marrom, né, gente? E do laranja, é uma mistura. As salas, gente, com móveis e paredes nos tons de marrons também, você pode investir em tapetes claros para abrir o ambiente. Por exemplo, eu tenho minha sala, né? Tem uma parede marrom, tem um papel de parede, tem um estofado, tem ainda, gente, aquelas salas que tem o chão de madeira, parquet, laminados mais escuros. Tem gente que gosta muito de madeira natural, né? E aí você vai fazer o que no tapete? Você vai neutralizar, coloca uma cor mais neutra, e também para abrir um espaço. As cores claras, elas sempre dão o que? Amplitude, né? Então toda vez que você coloca mais carga de cor, o ambiente ele fica mais fechadinho, e quando você coloca cores mais claras, ele vai dar mais amplitude para aquele espaço. Então é muito legal, né? Quando você faz essa combinação. E tem aqueles sofás que são verdes, né? Não tem os sofás que são verdes musgos, ou vice-versa. Eu tenho um sofá marrom, eu quero colocar 2 poltronas verde musgo. Pode fazer essa combinação que fica lindo, ou vice-versa, você vai trocando. Quero um sofá verde, quero colocar 2 poltronas marrons de couro. Pode fazer essa combinação. Então, olha só quanta coisa que dá pra fazer. E como eu falei, eu não gosto, Cris, das cores frias. Eu quero misturar um tom terroso junto com marrom. A única coisa que vai ficar mais quase uma combinação análoga e monocromática, né? Então, elas também trazem mais neutralidade para os espaços.